Racionais, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos ver os seguintes tópicos: o oposto de um número racional, o módulo de um número racional e a comparação de números racionais. Ok? Vamos lá. Oposto de um número racional. Dois números são opostos quando possuem o mesmo valor absoluto, porém com sinais opostos. Então, por exemplo, oposto é só trocar o sinal. Quem é o oposto de 1? Menos 1. Se eu estou trabalhando com número racional, quem é o oposto de 1 sobre 2? Menos 1 sobre 2. Qual é o oposto de menos 1 de 1,3? 1,3 positivo. Então, o oposto é só trocar o sinal do número ao qual está correspondendo. Exemplos. Olha só. Oposto ou simétrico, tanto faz, são sinônimos, tá? Quem é o oposto de menos 3 sobre 4? Basta escrever o número, tá? Sem o sinal. Quem é o oposto do decimal 0,8? Se tá menos 0,8, fica positivo. Lembrando, quando não aparece o sinal é porque ele é positivo. Quem é o oposto da dízima periódica simples? Menos 7,3333. Basta escrever a dízima positiva. Quem é o oposto da dízima composta? 4,75777 reticências. Olha só, o sinal não aparece, significa que essa dízima ela está positiva. Se eu quero o oposto dela, eu vou trocar o sinal e escrever o número. Então, o oposto ao simétrico é você escrever o número trocando o sinal, ok? Agora vamos para o módulo de um número racional. Então, o módulo de um número, ou valor absoluto de um número racional, corresponde à distância entre o ponto em que se localiza esse número e a origem. Como assim? Vamos a alguns exemplos. Olha só. O módulo a gente representa por essas duas barrinhas. E eu preciso sempre deixar o meu número positivo, porque eu estou trabalhando com a distância. Então, aqui você não vai trocar o sinal, você vai deixar sempre positivo. Se está menos 3 sobre 4, escreve o número, só que positivo. Se não aparece o sinal, é porque é positivo. Módulo de menos 0,7, 0,7, positivo. O módulo de 7,45, olha, não aparece o sinal, é porque ele está positivo. Porém, como está dentro do módulo, não se troca sinal, continua positivo. O módulo da fração 7 sobre 4 continua sendo 7 sobre 4. Todos os valores para módulo têm que ser positivo, ok? E vocês poderiam perguntar, por que tem que ser positivo? Porque, gente, quando está numa reta numérica, a gente trabalha com distância. E não existe distância negativa. Por exemplo, de 0 até 1, eu tenho 1 centímetro. De 0 até menos 1, eu também tenho 1 centímetro. É a mesma distância. Aqui, ó, de 0 até B, eu tenho 5 sobre 2. De 0 até A, eu tenho 5 sobre 2 também. O que muda é apenas se está para a direita ou para a esquerda, mas a distância ela é a mesma, ok? Agora vamos para a comparação de racionais. Comparar, gente, é usar aqueles símbolos de maior, menor que ou igualdade. A comparação de números decimais fica mais fácil quando usamos a reta numérica. Sempre que precisar, transforme as frações em números decimais. Então, vamos ver isso através de exemplos. Olha só, se eu quero comparar esse número, 1 sobre 2 é maior, menor ou igual que 3 sobre 2. Então, você faz a divisão para transformar essa fração em número decimal. Ó, 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5. 3 sobre 2 é o mesmo que 1,5. É só fazer a divisão. Essa divisão é simples, vocês sabem. Aí, agora fica fácil comparar. 0,5 é maior, menor ou igual que 1,5. Menor, né? Lá na nossa reta numérica, 0,5 vem antes de 1,5. Esse daqui agora, ó, menos 1 sobre 3 e 3 sobre 2. Então, se você não entende se essa fração é maior ou menor, tá?
Mas você pode observar através do sinal. Ó, aqui está negativo, aqui está positivo. Então, já dá para você entender qual vai ser o operador daqui. Aí, vamos dividir. 1 dividido por 3, para a gente ver quanto em decimal isso aqui representa. 1 não divide, acrescento 0, 0 e uma vírgula, 10 dividido por 3 cabe um 3, que dá 9, resta 1. Vamos ver mais uma casa, né? Acrescento 0, que vai dar 3, que vai dar 9, e aí a gente já percebe que isso aqui vai ser uma dízima, periódica simples. Então, aqui vai representar 0,333 reticências, tá? 3 sobre 2, a gente já calculou aqui, ó, 1 sobre 5. Então, 0,3 é maior, menor ou igual que 1,5. Através do sinal, você já poderia entender isso, mas agora com os números, só comprovou que é menor. Podemos também, gente, trabalhar com o módulo. O módulo de menos 3 é maior, menor ou igual que o módulo de mais 0,7. Então, ó, primeiro, tira desse módulo. O módulo de menos 3 não vai ser sempre o número que estiver aqui dentro positivo? Então, é 3. O módulo de mais 0,7 está positivo? Não importa. Se é módulo, vai continuar positivo. 3 é maior, menor ou igual que 0,7. É maior, né, gente? Só observar lá na reta numérica. Ok? Pronto. Então, aqui nessa reta, ó, por exemplo, menos 1 em relação ao 2. Menos 1 é menor do que 2, porque ele vem antes, ele está negativo. Então, vocês podem estar comparando tanto em decimal, quanto em fração, quanto o próprio número inteiro.